Nós hoje vamos finalizar todo o estudo que nós fizemos a respeito da série Fé e Trabalho. Na semana passada, nós conversamos... Nossa, que bom dia lindo, Kátia! É isso aí, com muito entusiasmo, né? Deus te abençoe. Pessoal, então, nós vamos falar hoje, na verdade fazer um fechamento de tudo aquilo que nós conversamos aí durante essas quase 20 semanas aí de série que nós tivemos, né? Tivemos 17 semanas, na verdade. Então, só não estou perdendo a conta, né? Eu acho que já passou disso já. Eu tô meio piradão, mas depois eu vou me ajustar aqui. Pessoal, o importante é assim, que nós tivemos uma caminhada, uma jornada, uma série, como de fato a gente se propôs a fazer, para ter uma reflexão sobre fé e trabalho. Semana passada a gente fez quase que um fechamento do epílogo, né, do livro, onde nós falamos sobre as mudanças que o Evangelho transforma ou provoca quando nós entendemos aí o verdadeiro propósito do Evangelho para as nossas vidas. Bom dia, Sônia. Então, falamos sobre a mudança da salvação individual para uma mudança geral, né? O Evangelho que transforma tudo, coração, comunidade, mundo. Falamos do conceito de você deixar de pensar apenas em ser bom para entender que você é salvo. Falamos sobre a tal da graça barata, que é a graça. O que é a graça barata, né? É aquela ideia de que, não, Deus me ama mesmo e está tudo bem e tal. Poxa, é verdade, Deus nos ama mesmo e que bom, né? Mas custou um preço. Então não foi assim, tipo, tá bom, tá tudo bem, Deus é amor, tudo bem. Como se fosse um deusinho paz e amor, né? Deus é amor, é verdade. A Bíblia diz isso. Deus nos ama incondicionalmente. A Bíblia também nos diz isso, a gente sabe disso. Mas a graça de Deus que nos salva e nos transforma custou um preço alto, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Então é graça para a gente. Para nós foi de graça, para Deus não foi. Ok? Falamos sobre o céu, né? Que é aquela ideia anterior de que o céu é uma coisa futura, é uma dimensão lá em cima, para o porvir e tal. E trouxemos então uma mudança de reflexão onde Cristo volta para o mundo. Onde Cristo ele vai retornar para resgatar o mundo e todas as coisas. É o resgate que Deus nos oferece em Cristo Jesus. É a reconciliação de toda a criação e não apenas de um ou dois elementos. Ok? Nós ficamos ainda de falar, eu vou dar só uma pincelada porque eu quero fazer um resumo de todas as outras coisas. Ok? Bom dia, Karine. Então, Deus, na visão antiga, né? Quando eu digo visão antiga, é uma visão em transformação, tá? Como o Deus que é aquele que tem um valor agregado em nós. Bom dia, Ellen. Então, o que é o Deus com valor agregado em nós? Ou seja, qual que seria essa ideia? É a ideia de um Deus que está preocupado só com as nossas demandas. Ou seja, se você é cristão, então Deus está preocupado com as suas demandas, Ele vai cuidar de você, e o que você fizer está bom, e o que você não fizer, né, isso está por conta de Deus. Bom dia, Samira. Então, veja só, gente, seria uma visão muito egoísta e reducionista da nossa parte imaginarmos que Deus ele se preocupa conosco, Ele se preocupa comigo porque eu sou cristão e Deus não está preocupado com quem não é cristão. Correto? Que Deus ele tem uma providência. Qual que é o conceito de providência? É a ideia de que as coisas que eu preciso estão sendo supridas. Então, vamos falar de alguns pontos aí da providência. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter saúde, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso ter lazer, as demandas da vida, né? Vamos
assim, falar grosso modo, né? E eu consigo alcançar várias dessas coisas porque a providência de Deus permite que isso aconteça, ou seja, Ele está providenciando meios, recursos, caminhos, situações para que essas coisas sejam supridas na minha vida, ok? Mas quando nós temos uma visão reducionista da criação de Deus e das coisas de Deus, nós corremos o risco de achar que só aqueles que andam segundo a cosmovisão cristã, segundo a fé cristã, segundo a lógica de uma igreja ou de uma comunidade, então eles acham assim, não, a providência de Deus está para mim, não está para os outros. Ou está assim, mas Deus está privilegiando eu. Então assim, é importante ter cuidado com essa visão. Por quê? Porque a providência de Deus, ela é para a sua criação. Deus está preocupado com todo ser humano, com todas as pessoas, com a sua criação, com o mundo. A preocupação de Deus é muito mais ampla do que a nossa. E justamente por Ele ter essa preocupação, é que Ele faz com que a sua providência nos use como instrumento, inclusive, para que a obra dele continue na terra. Então, como nós estamos falando de vocação desde o início aqui da nossa série... Bom dia, Rita. Tudo bem? Então, quando nós falamos de vocação desde o início aqui da nossa série voltada para a fé e trabalho, o que é importante a gente entender? Que o meu trabalho, o seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira, a sua habilidade profissional, seja lá a atividade que você desenvolva, e aí nós estamos falando de qualquer profissão, de qualquer atividade, desde, obviamente, que ela seja realmente trabalho honesto, né? Senão a gente corre alguns riscos aqui. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então não importa se você é um funcionário de fábrica ou se você é o presidente da empresa. Não importa se você é um empreendedor ou um funcionário. Se você é um profissional liberal ou um vendedor. Se você é um consultor, se você é um consultor, não importa. Né? Se o seu salário é um salário mínimo ou se você tem dinheiro para comprar, sei lá, um barco por mês. Não é essa a questão, não é isso que está envolvido. O que está envolvido é tudo aquilo que nós já falamos durante essa série, que hoje eu vou fazer uma breve revisão para a gente finalizar, e que nos mostra que o trabalho, ele é criador de cultura, providência e desenvolvimento da criação de Deus. Então o seu trabalho, o meu trabalho, ele é parte da engrenagem, é como uma engrenagem nesse grande motor que é a criação de Deus. Então, já falamos isso, mas eu vou só reforçar, né, ao longo da série, que o seu trabalho, o meu trabalho, eles suprem alguma necessidade, não é verdade? Então, veja que eu só consigo ter remuneração do meu trabalho, ou seja, alguém está pagando pelo seu trabalho, alguém está pagando pelo meu também. Justamente porque eu e você atendemos a uma demanda específica. Então, se você é um vendedor, uma vendedora, você está vendendo algum produto, alguma coisa que preenche a necessidade de uma ou mais pessoas. Se você trabalha para alguém desenvolvendo algum produto, eu já trabalhei em linha de produção em fábrica, quando era mais novo. Então, trabalhei na linha fazia bobina de alto-falante, quando eu tinha 19 anos. Faz um tempinho já, né? Já trabalhei em linha de produção de placa de vídeo. Bom dia, Benália, tudo bem? Então, todas essas coisas que eu fazia, eu não era responsável por vender, eu não era responsável por levar, mas eu fazia parte de um sistema que no final produzia equipamentos de som que eram utilizados aí por diversos setores da sociedade. Então, isso sempre faz com que a gente supra uma necessidade. A Kátia aqui que deu o oi aqui, professora, né? Supra a necessidade de ensino, né? Ou melhor, de aprendizado dos alunos. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente está suprindo a necessidade de alguém. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa profissão. E do ponto de vista bíblico, isso é uma forma de colaborar e contribuir com a obra criadora de Deus. Ok? A Ellen está comentando aqui que ela e a Sirlene estão assistindo de Barretos. Que legal, Ellen. Ó, beijão para a Sirlene.
Saudade, faz tempo que eu não vejo. Também faz tempo que eu não vou para Prudente, né? Acho que a última vez que eu fui para Prudente também não vi ela. Mas que bom. Deus abençoe vocês. Então, pessoal, veja só como é isso, né? Tudo que a gente desenvolve, ele tem um sentido mais profundo, desenvolve no sentido do trabalho, né? Ele tem um sentido muito mais profundo quando a gente percebe que nós somos parte da providência de Deus. Deus nos usa com os nossos talentos, com os nossos dons, com a nossa vocação, para que nós possamos colaborar e contribuir para a obra criadora. E aí eu quero retornar ao que nós falamos no início da série, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou, Ele criou o universo, Ele criou o mundo, e lá no início da criação, lá na história do Gênesis, que você pode... Não importa como você entenda o Gênesis, se você entende de maneira literal, se você entende aquilo como uma construção literária, não é essa a questão, tá? O que nós precisamos entender aqui com relação ao Gênesis é que Deus estava no princípio de todas as coisas. E uma das primeiras coisas que Ele deu para o homem, lá no início da criação, foi trabalho, uma vocação, uma tarefa. Então, Deus chega para Adão e diz assim, olha, tá aqui, ó, essa criação toda aqui, o jardim, o paraíso. Primeira tarefa que Deus dá para o homem, você vai cuidar da criação, você vai cuidar do jardim, você vai dar nome para os animais, você vai cultivar aqui, você vai poder comer de todos os frutos, menos daquele, né, que a gente já conhece a história. Você não precisa ser cristão para conhecer essa história, porque ela está no imaginário da nossa cultura. Então, é o fato de que Deus, Ele dá o trabalho como uma bênção para a humanidade. Aí Ele dá o trabalho para Adão, depois nós temos Eva, que entra na história, o primeiro casal, e aí você vai ver Deus agindo no gênero humano, né? Independente se é homem, se é mulher, né? Essa é a vocação do ser humano, a vocação para o trabalho. E o trabalho era uma bênção para o homem e para a mulher. O trabalho era um deleite, o trabalho era um privilégio, o trabalho era uma coisa prazerosa e saudável. E tanto o homem tinha prazer no trabalho, porque essa era a vocação dada por Deus. Veja que o homem e a mulher falavam com Deus face a face no paraíso. Mas não apenas um prazer, mas também era uma forma de cuidar da criação que Deus havia ali instituído. Uma vez que entra, aí nós temos a história, o evento da entrada do pecado no mundo e a corrupção do gênero humano. Então, as dores do mundo e da vida entram na vida humana. Ok? Então, não vou voltar ao texto lá, você pode ler, se você não lembra, pode reler. As dores do mundo, elas entram na vida humana quando vem a desobediência. Ok? Então, o homem ele vai sofrer para trabalhar, a mulher ela vai sofrer para trabalhar, vai sofrer para dar o parto, para gerar filhos, enfim, toda aquela história. Gente, isso é a vida, né? É a vida que a gente tem hoje. Só que a vocação para o trabalho e a capacidade de gerar cultura e de desenvolver a criação não foi revogada. Ela não foi perdida. O que aconteceu é que ela foi prejudicada, significativamente prejudicada, por conta da entrada do pecado no mundo, na vida e no homem. Então, é claro, não vamos dizer assim, que não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Gente, não dá para falar isso, né? A vida, ela é assim, ela tem lutas, a gente fica doente, a gente fica cansado, a gente tem problema de relacionamento, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente envelhece, a gente morre. Então, essa é a vida que a humanidade há milhares e milhares de anos conhece. Tudo bem, gente? Então nós não estamos aqui negando isso. Mas isso não diminui, não anula o fato de que a vocação de Deus para o ser humano com relação à fé e o trabalho permanece. Ou seja, você crendo em Deus ou não crendo em Deus, o seu trabalho ele continua sendo necessário e positivo para desenvolver toda a criação. E aí, quando a gente tem a dimensão da fé, quando nós cremos em Deus, quando nós
vivemos na dimensão de Cristo, isso se torna muito mais tranquilo para a gente, porque todo trabalho, toda atividade profissional, ela deixa de ser um peso, ela deixa de ser um fardo, porque nós vamos diretamente para aquela palavra de Jesus, que ele diz que o jugo dele é suave ou é manso, e o fardo é suave ou é manso. Eu sempre troco essas duas palavras, mas é isso, né? Jugo e fardo suave e manso. Ou seja, Jesus, ele alivia as nossas cargas. Jesus, ele tira todo o peso que nós, porventura, estejamos carregando, e ele nos direciona para que nós possamos vivenciar uma vida profissional, uma carreira profissional, seja ela qual for, que seja cheia de significado. Ok? Bom dia, Emília. Tudo bem? Calor aí no norte? Aqui em São Paulo, para variar, faz 1 dia de calor e 5 dias de frio. Ai, ai. Para quem está aqui no Face, bom dia, Marcel. Bom dia, Wanda. Bom dia, Carolina. Então, pessoal, vamos lá. Vocês vão... Ah, tá. Muito calor. Legal. Imagino. Vocês vão te convir comigo que quando a gente fala do trabalho como uma coisa prazerosa, nós estamos falando sempre num aspecto mais genérico e ideal, não é verdade? Quem de nós aqui já não teve chateação no trabalho? Não é verdade? Quem de nós aqui nunca ficou frustrado, cansado? Veja, gente, eu tive, há poucos anos atrás, eu tive um burnout, que foi uma crise de esgotamento por conta do trabalho. Então, assim, mas deixa eu só justificar, senão eu vou falar uma bobagem aqui, tá? Por conta do trabalho, vírgula, tá? Por quê? Porque não foi o trabalho em si que me causou isso, mas aquilo que estava dentro das minhas emoções que encontrou no trabalho o peso que gerou tudo isso. Então, isso fica mais justo, né? Só para deixar isso mais claro. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom dia, Darcy. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso trabalho, a nossa vocação, se a gente não tiver com a nossa visão adequada, se nós não tivermos o entendimento adequado a respeito do que é a nossa fé em Deus, do que o nosso trabalho significa, porque veja, no primeiro momento, é claro que a gente trabalha para sustentar as nossas demandas. Então, por que eu trabalho? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Para que eu preciso ganhar dinheiro? Para pagar as minhas contas, para sustentar a minha família, para criar os meus filhos, para pagar a casa que eu moro, para, de repente, subindo na pirâmide de Maslow, para buscar outras necessidades, para passear, enfim. Mas é isso, né? Num segundo momento, você trabalha para quê também? Para você se realizar. Então, aí você vai para um momento onde você vai buscar uma atividade que você goste de desenvolver. Porque, convenhamos, ninguém gosta de trabalhar, ou ninguém se sente feliz trabalhando ou só fazendo aquilo que não gosta. Não é verdade? Então, esse é um segundo momento. Mas, quando você entende isso, e isso está na base daquilo que a gente faz como atividade profissional, primeiro você procura o sustento, né? E logo em seguida, quase que junto, você procura aquilo que pode ou não te realizar como profissional. A partir daí, você começa a entender outras demandas. E uma das demandas fundamentais para que a gente possa viver uma vida cheia de significado é entender que não importa qual a sua atividade, você está colaborando para que o todo experimente essa providência de Deus na sua obra na Terra. Ficou claro até aqui, gente? Alguma dúvida, algum comentário aqui no Instagram, aqui no Face, para a gente acompanhar aqui? Então, enquanto vocês postam aí o ok, se está tudo ok, dá um joinha, um ok. Se tiver algum comentário ou dúvida, pode ir escrevendo aí, tá? Então, o que acontece, gente? Por Deus ter feito a humanidade desse jeito, mesmo que uma pessoa não desenvolva uma espiritualidade que a gente chama como fé cristã, ainda assim
essa pessoa ela faz parte do processo da providência divina, né? Com suas nuances, lógico, né? Umas vezes mais contundente, outras vezes menos, mas Deus está no processo. A gente não consegue chegar e falar assim, Deus, sai fora agora, porque não tem como a gente falar isso para o dono, né? Ele é o dono, ele é o criador. E eu não preciso nem crer nele para... O fato de eu crer ou não em Deus não anula o fato que ele é Deus. Ok? Então, quando isso acontece, veja, por exemplo, imagine que eu caia na mão de um médico, que eu precise ir correndo lá no hospital, no pronto atendimento, e eu preciso de uma ação urgente de um médico, dos enfermeiros, dos atendentes. Então, se ele for cristão, é legal? Pô, com certeza, né? Ele vai ter uma dimensão da fé que possivelmente, se ele for um bom cristão, vai fazer com que ele tenha um acolhimento maior, que ele tenha uma visão ética e moral mais direcionada para as coisas corretas, se ele for um bom cristão, né? Ok, isso vai ajudar, mas, gente, honestamente, se ele não for cristão, mas ele for um médico competente, resolve o meu problema? Claro que resolve. Não há dúvida. Se eu for cair na mão de um cirurgião, importante, ele é legal se ele for cristão, com certeza. Mas eu quero que ele seja um cirurgião competente. Que ele vá resolver o meu problema, não vai cometer nenhum erro, saiba, tem habilidade, tem as mãos habilidosas para realizar uma boa cirurgia. Então, isso é providência. Isso é uma forma de cuidado. É uma maneira de permitir com que as coisas aconteçam da maneira adequada. Isso serve para a medicina, serve para o advogado, né? Se eu precisar de um bom advogado, eu quero que ele seja competente. E ele vai resolver o meu problema, vai resolver minha demanda. Se eu precisar comprar um produto, eu quero que esse produto seja bom, né? Que ele supra as minhas necessidades. Eu estou aqui, no momento que eu estou falando com vocês aqui, eu estou com o celular, falando aqui no Instagram, estou com uma câmera em cima do Instagram, do celular, conectada a um computador desse lado e um computador desse aqui. É o meu estúdio, gente. Né? Quem diria que nós iríamos chegar a esse dia, né? Que a gente poderia montar um estúdio em casa. Chegamos nesse dia. Sabe por quê? Porque Deus usou pessoas que enxergaram a vocação do seu trabalho para desenvolver coisas. Todas elas eram cristãs? Não. Todas elas contribuíram para o desenvolvimento da obra na Terra? Sim. Cada um à sua maneira. Tem uma pergunta aqui da Carol, um comentário da Carol aqui no Facebook. Eu vou ler para quem está no Instagram, tá? Pastor, sei que você não está falando exatamente sobre isso. Quando você puder, queria pedir para você falar um pouquinho sobre falar de Jesus no ambiente de ensino público ou particular para crianças ou adultos. Nessa semana vi um vídeo sobre uma escola da França que levou as crianças para assistir um filme de Natal cristão e tiveram que interromper. Lá foi por conta do islamismo, mas aqui poderia ser simplesmente porque o Estado é laico. A intolerância ao cristianismo tem aumentado. Como você acha que os... Cortou aqui no prof, Carol. Como você acha que os prof... Mas eu vou deduzir e você me diz se eu estou correto na minha dedução. Como você acha que os professores devem se portar nesse caso? Seria isso? Então, vou pegar... Deixa eu só... Segura essa pergunta aí, Carol, que eu vou finalizar aqui essa parte e eu já dou uma resposta que eu acho que isso é importante e relevante, tá bom? Só deixa no gancho aqui que eu já vou falar sobre isso. Então, pessoal, só fechando aqui essa parte que nós estávamos falando, né? Nós precisamos entender, né, e vivenciar essa experiência de contribuir para a obra de Deus, independente da postura que nós devemos ou não ter com relação a falar do Evangelho ou não. O que você está fazendo, de uma certa maneira, está contribuindo. Agora, como é que nós vamos trazer isso dentro da cosmovisão cristã? E depois já vou pegar o gancho que a Carol nos deu aqui. A nossa vida, ela
para os cristãos, né, a nossa vida é para Deus. Então, por eu viver para Deus, a minha vida ela também é engajada no mundo. É uma vida em comunidade, é uma vida em que a gente não pensa apenas no indivíduo, mas também nas organizações. E, nesse sentido, a fé cristã, nós cremos que a fé cristã ela está pregando o único caminho, que é Cristo. E veja, eu não estou falando que a fé cristã é superior. Tá? E eu vou falar, você vai entender o que eu estou dizendo. O que é superior dentro da ótica cristã? É Cristo. Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso é uma das bases da nossa fé. Então eu tomo sempre cuidado para falar, a fé cristã é isso, por quê? Porque a gente pode falar muitas vezes de fé cristã e de repente o próprio conceito de fé cristã pode estar desajustado. E aí a gente vai querer dar uma de que a gente é melhor do que o resto e às vezes a gente não está fazendo a coisa correta. Vocês entendem isso? Porque, por exemplo, você vai falar da fé cristã na Idade Média. De qual fé cristã da Idade Média você está falando? Daquela que levava o evangelho às pessoas ou que levava pessoas para a fogueira? Tem que ter um certo cuidado. De qual fé cristã que nós estamos falando? Da fé cristã que foi ativa para a libertação dos escravos nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países? Ou da fé cristã que permitia a escravidão e que até colaborava? Vocês estão entendendo, gente? Então, quando a gente falar de fé cristã, para ficar uma coisa bem equilibrada, nós estamos falando de Cristo, de Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador. Jesus, então assim, toda vez que a minha fé ela está meio desequilibrada, porque eu sou ser humano, eu sou pecador, então eu volto para Jesus. Aí em Jesus, tudo aquilo que é firula, tudo aquilo que é acessório, é dispensável e a gente fica só com o que é essencial, que é Cristo. Ok? E nesse sentido, então, a gente entende que Deus trabalha por meio de quem Ele quiser. Ele privilegia a igreja de Cristo, ela é privilegiada nesse processo? É. Mas não porque ela é melhor do que as demais, é porque ela está seguindo o caminho de Cristo, ou buscando seguir. Então ela está vivendo isso, ela está respirando isso, ela está falando de Cristo. E justamente por conta disso é que ela experimenta esse privilégio. Mas Deus trabalha por meio de quem Ele quiser. O nome disso é graça comum, dentro do conceito de revelação geral. Ok? Então é por isso que lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, Ciro, que era rei da Pérsia, que não era um judeu, que não era do povo de Deus, ele foi chamado de ungido de Deus. Ele servia a Deus verdadeiramente? Não. Mas ele foi chamado de ungido de Deus por quê? Porque ele foi um instrumento divino para a libertação do povo. Falando no Antigo Testamento ainda, vocês vão lembrar de José do Egito. José teve um monte de injustiça que ele sofreu lá, e depois ele vai parar numa prisão e fica preso por muito tempo, até que ele interpreta o sonho do faraó. Quando ele interpreta o sonho do faraó, ele é colocado como governador do Egito. Poxa vida, a gente ouve falar poucas vezes do faraó ali, pois nem ouve falar mais. Então assim, não fazia parte do povo de Deus, mas foi um instrumento divino. Deus usou a vida do faraó para trazer José para ser governador. E isso reverteu em bênção, ou em bênçãos para o povo de Deus. Então, gente, isso fica claro, né? Fica tranquilo, dá para a gente entender. E, obviamente, que Deus quer usar o povo de Deus para que essa visão, essa cosmovisão, essa compreensão, ela seja cada vez mais bem desenvolvida. E aí, eu e você fazemos parte disso. Por isso que o meu trabalho, o seu trabalho, a minha profissão, a sua profissão é tão importante, é tão relevante. E ela se torna mais relevante quando você e eu mantemos a nossa fé no Evangelho genuíno, em Cristo Jesus. Amém, gente? Bom, a Carol fez uma pergunta aqui no Facebook sobre um evento, um vídeo, né, de uma escola na França que levou as crianças para assistir um filme de Natal cristão e eles tiveram que interromper. Lá foi por conta do islamismo, mas aqui poderia ser porque o Estado brasileiro é laico.
E aí ela diz assim: a intolerância ao cristianismo tem aumentado. Como você acha que os profissionais cristãos da educação devem lidar com isso? Carol, essa pergunta, ela assim, ela tem algumas respostas, tem algumas nuances, né? Algumas coisas que são simples e outras são um pouco complexas. Vamos lá. Em partes. O que acontece na França, especificamente? A França, ela tem dois problemas muito sérios com relação à educação religiosa em geral, né, no país. Não apenas a educação cristã, mas a educação religiosa em geral. A França, ela passou por eventos muito traumáticos ao longo dos últimos séculos, relacionados às questões de fé. O protestantismo francês, lá na Reforma Protestante, no século XVI, vocês sabem que João Calvino era francês, embora ele tenha promovido uma reforma na Suíça, que também tem parte da língua suíça francesa, franco-alemã, né? Eles falam alemão e francês. Então, como línguas oficiais. Então, mas houve um movimento de reforma muito importante na França, lá no século XVI e posteriores. Tanto é, gente, que talvez você não se lembre disso, ou não saiba, mas o primeiro culto protestante realizado no solo brasileiro, no Brasil, ele foi realizado por huguenotes franceses. Isso lá no início, no Brasil colônia ainda. E o fato de alguns huguenotes terem sido martirizados é o que prejudica muito a figura de José Anchieta, do padre José Anchieta, para ser canonizado, né? Porque esse evento pesou nas costas dele, né? Isso lá naquela época. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? Houve, né, um massacre nessa época de reforma, contra-reforma. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque eu também não lembro de cabeça as datas certas, mas eu tenho esse material, é facinho de pesquisar. Mas o fato é que assim, muita gente morreu. Assim, foi um negócio muito traumático, de você ver o rio vermelho de sangue e as pessoas... Assim, foi uma história muito pesada. E isso gerou no imaginário dos franceses a ideia de que eles precisam ter muito cuidado com toda a manifestação pública de religião. Posteriormente, quando eles passaram a colonizar países no norte da África, ali especialmente, muitos desses países eram adeptos do islamismo. E agora, no século XX, muitos desses países que deixaram de ser colônia, mas que têm a sua língua principal, a língua francesa, e que têm na sua religião principal o islamismo, essas pessoas migraram para a França, e a França hoje tem uma colônia, não vou dizer uma colônia, né? Acho que não é essa a palavra ideal, mas existe uma representatividade muito grande do povo islâmico. Agora, até onde eu sei, na França, posso estar falando uma grande bobagem aqui, tá, gente? Mas até onde eu sei, não é apenas a fé cristã, mas é qualquer expressão religiosa que, via de regra, é vetada em locais públicos, escola, universidade, repartições públicas em geral. Então não pode ter cruz, não pode ter símbolo islâmico, pode ter nos devidos lugares, né? Então eles não estão proibindo de ter cruz na igreja, de ter símbolos islâmicos numa mesquita, não é isso. Mas isso dentro da cosmovisão francesa é muito pesado. Então eles cortam mesmo. E agora com os últimos eventos recentes, aí nos últimos anos, ficou um pouco mais complicado, né? Agora, o que acontece no Brasil? No Brasil isso já está acontecendo, Carol. De uma maneira velada, ou às vezes até explícita, eles têm evitado ou têm trocado os símbolos. Isso já tem acontecido há muito tempo. Então, por exemplo, qual é o símbolo da Páscoa para a nossa sociedade hoje? Vamos lá, gente. Me ajuda aí na interação. Quando se fala em Páscoa hoje na nossa sociedade, o que é que se está falando? Qual é a ênfase da mídia aí? Quando a gente fala em Natal, ontem eu fui visitar lá o curso lá da Omni, aproveitei para passear com as crianças, fui lá no Shopping Paulista, Shopping Pátio Paulista, já estava lá as celebrações de Natal. O que tinha lá? Tinha uma árvore enorme.
A Sônia respondeu aqui, né? Na Páscoa lembra do coelho, mais ainda do que o coelho, o ovo de chocolate, né, Sônia? Então, assim, alguns eventos e feriados cristãos já foram substituídos. Você fala na Páscoa, Páscoa é a ressurreição de Cristo. Do ponto de vista da fé cristã, é o evento mais importante. É mais importante que o Natal até. Porque sem ressurreição não tem a vida. Então, a Páscoa, a Sexta-feira Santa, né, são eventos que deveriam ser lembrados como eventos cristãos. Mas só se fala no coelho e no ovo de Páscoa. No Natal, deveria se lembrar do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Mas o que se lembra é das trocas de presente, do Papai Noel. O símbolo do Natal para a sociedade ocidental, em nível geral, é o Papai Noel, não é Cristo. Então isso já vem acontecendo há bastante tempo. O que acontece é que agora isso está sendo levado a ferro e fogo. Então é possível, seria muito triste isso, mas é um fato, que daqui meia geração, a não ser que aconteça alguma outra coisa muito importante aí, mas eu já vejo isso para as minhas crianças, na escola dos meus filhos. Não tem mais dia dos pais, é dia da família. Natal e Ano Novo já não se fala mais isso. Na escola da minha filha ainda fala porque é uma escola cristã, estudando no colégio luterano. Então é uma escola confessional. Mas as que não são confessionais, especialmente na esfera pública, elas já estão fazendo isso de uma certa maneira. Então, respondendo à tua pergunta, Carol, como é que os profissionais da educação devem lidar com isso? Não existe coisa mais forte e mais poderosa do que o bom testemunho, gente. Quando nós testemunhamos a nossa fé com a nossa vida, isso gera diferenças. Porque, olha, o meu filho, a minha filha, eu não tenho como cercar eles das influências que eles vão receber aí fora. Eu posso minimizar, eu escolho a escola que eles estudam. Tudo bem. Enquanto eles são até a juventude, até antes de eles irem para a faculdade, eu vou cercando eles e dizendo, orientando para onde eles vão, para onde eles não vão, vou levar, vou trazer, mas eles vão fazer as escolhas deles na vida. E o meu papel aqui em casa é ensiná-los a respeito dos valores, da fé, etc, etc. Eu, como profissional, saindo daqui, eu vou encontrar ambientes que eu tenho liberdade para falar da fé em Cristo e ambientes que eu não tenho. Então, por exemplo, eu faço live de hipnoterapia aqui no meu Instagram, né, uma vez por semana. Se eu tenho oportunidade de falar de Jesus, eu falo, porque a live é minha. Ela é minha. E na minha live eu falo o que eu quiser. Segue quem quer. Lógico, eu fico muito feliz com as pessoas assistindo, mas eu estou falando num ambiente que eu posso falar. Por enquanto, acho que ainda pode, né? Espero. Enquanto as redes sociais não bloquearem isso, a gente continua falando. Mas há certos ambientes que eu não posso falar abertamente. Eu vou falar abertamente? Eu não vou falar. Por quê? Porque eu sei que existe um protocolo dentro daquele ambiente que eu não posso falar. Mas isso não muda o fato que eu continuo sendo cristão. E em sendo cristão, eu não vou deixar de dar o meu testemunho pessoal. Gente, nós precisamos crer. Agora, Carol, de fato, só aqui pegando ainda pincelado, isso não significa que seja fácil, tá? Não é fácil lidar com isso mesmo. É complicado. Por isso, né, que quando a gente estiver aí observando aqueles que estão legislando, no caso, que vão fazer as leis, porque nós falamos da situação da França, a situação da França a gente não tem como... O que a gente vai fazer? A gente não é francês, nós somos franceses. Mas aqui no Brasil, a gente ainda pode influenciar de alguma forma, né? Cobrando quem faz as leis, cobrando as instituições que são responsáveis por isso. Agora, esse é um fato, né, que as coisas estão caminhando para que cada vez mais a gente encontre menos espaço público para falar a respeito. Mas nada é mais poderoso do que o bom testemunho, do que as nossas atitudes. Né? A Sônia comentando aqui no Face. A Sônia não, a Rita, perdão. A Sônia está aqui em cima. Nosso agir fala mais do que o nosso falar e assim as pessoas nos procuram. Pois é isso mesmo, Rita.
Quando você encontra uma pessoa que ela vive valores que são admiráveis, que são memoráveis, que são diferentes, que de alguma maneira expressam o amor, invariavelmente, as pessoas que estão necessitando, porque, pessoal, as pessoas têm demanda de amor, de acolhimento, de carinho, de afeto, de solução das suas questões existenciais. Então, veja, quando você se apresenta como parte dessa demanda, e isso é através do seu testemunho, as pessoas vão se achegar até Cristo, né? E aí ela vai encontrar o espaço para isso. Porque, por exemplo, eu tive uma experiência no meu trabalho lá atrás, quando eu tive minha experiência com Cristo, né? A gente na fábrica, a gente não era proibido de falar de Jesus, né? Era uma outra época, nós estamos falando dos anos 90, né? Era um outro mundo, um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Pré um monte de coisa, pré-internet em casa, pré-celular, pré-redes sociais e tudo mais. Mas veja lá, o que aconteceu naquela época? A gente não podia ficar nem conversando, porque a gente estava numa linha de produção. Só que nos intervalos, em outros momentos, a gente podia falar de Cristo? Podia. E ali a gente fazia contato. Agora vem cá. Adianta eu falar de Jesus, dar uma aula sobre o Natal? É claro que tudo isso é importante, né? Tudo isso ajuda e contribui, mas se eu sou o portador da aula de Natal, da aula da Páscoa, eu quero falar de Cristo, mas eu sou um carrasco, eu sou uma pessoa mesquinha, eu sou uma pessoa que os alunos, falando no caso da escola, né? Mas em qualquer outra instituição, que as pessoas não se identificam comigo, que elas têm receio da minha pessoa, que tipo de embaixador de Cristo que eu sou? Que Cristo que eu estou demonstrando? Então, assim, há muitas nuances, há muitas formas, né, da gente poder lidar. Agora, com relação a profissional cristão de uma forma mais genérica, Carol, isso é uma questão muito específica. Por quê? Porque depende do ambiente. Então, na escola você tem uma maneira de se portar. Na faculdade é uma outra maneira. Numa instituição jurídica é uma outra maneira, né? Há lugares que são mais restritivos, há lugares que são menos restritivos. Há lugares em que há restrição, mas você pode falar. Tipo, tem uma restrição oficial, mas se você falar, ninguém vai ficar se preocupando. Há outros lugares que se você falar, o pessoal vai chegar em cima. Entendem? Então, isso, assim, há muitas nuances, mas no geral, a resposta mais adequada que eu consigo dar nesse momento diz respeito ao bom testemunho, né? A maneira como a gente se apresenta. A Sônia comentando aqui, nas instituições estaduais, a maioria dos estudantes são filhos de cristãos, que são os que mais têm problemas comportamentais, emocionais, etc, etc. Pois porque, pessoal, primeiro que o problema emocional é um problema do ser humano, tá? O fato de você ser cristão ou de ter pais cristãos não significa que você não vai passar por problemas de ordem emocional. Por quê? Porque nós somos assim, né? O ser humano é assim. A gente tem demandas, a gente tem formas de interpretar a vida, o mundo e as coisas. Agora, no geral, poderia ser mais estável. E aí uma série de outras questões que estão envolvidas também. Ok? Tudo bem, gente? Carol, ficou claro aí? Não sei se ajudou, mas é a forma como eu vejo isso. Eu tive uma amiga que estudou psicologia numa universidade pública aqui no estado de São Paulo, e um dos professores dela ele havia sido pastor e dava aula numa determinada cadeira lá de psicologia, era concursado, era um cara muito inteligente, mas ele é um cara insuportável. Tem pastor que é insuportável, viu, gente? Não deveria, mas, né, porque lida com gente. Eu espero que eu não esteja sendo insuportável para você nesse momento, mas é assim, tem gente que é assim. Então, esse cara dava um péssimo testemunho. Um aluno que chegasse e falasse que esse cara ele era de uma determinada igreja e falava assim: para essa igreja eu corto volta, porque o Jesus que esse cara prega
para mim não serve. Porque ele era terrível. Era um cara insuportável. Agora, quer ver uma coisa legal? Eu trabalhei com um casal na área de vendas, e esse casal era cristão, era presbiteriano. E antes de eu ter uma experiência com Cristo, era um molecão ainda, né? Eu tive uma impressão tão positiva daquele casal, né, com relação à vida deles, com relação à fé que eles tinham em Cristo, que na minha cabeça eu tinha o seguinte: olha, se um dia eu for para uma igreja de crente, como a gente falava naquela época, eu vou para a igreja presbiteriana. E eu tinha isso na minha cabeça porque eu tinha a lembrança do bom testemunho desse casal que eu conheci no meu ambiente de trabalho. Então, há muitas nuances, há muitas formas da gente usar a profissão a serviço do reino de Deus. E pessoal, restrições, elas acontecem em algumas épocas mais, em outras épocas menos. Veja, não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai passar por uma época onde o ambiente de trabalho ele vai cercear um pouco a proclamação de uma fé religiosa, tá? Quando a gente estuda a história, a gente percebe isso, né? Os primeiros cristãos não tiveram moleza. A comunidade cristã primitiva, lá de Atos e pós-Atos, os primeiros 100 anos da fé cristã, foram dificílimos, né? O pessoal ia para a fogueira. Vocês conhecem essa história, né? Que o imperador Nero, ele era louco de pedra e ele queria refundar a cidade de Roma, e supõe-se que ele foi responsável pelo incêndio da cidade de Roma. Supõe-se, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não dá para afirmar, mas o fato é que atribui-se fortemente para ele o conceito de que a culpa caiu na costa dos cristãos. Vocês veem como que cristão era bem quisto naquela época, né? E Nero, como era bastante sádico, ele usava inclusive cristãos para iluminarem o pátio do seu palácio ali. Iluminarem de que maneira, gente? Fogueira. Então, qualquer oposição que a gente viva hoje, por mais desconfortável que seja, e é desconfortável, mas ainda é café pequeno, perto daquilo que cristãos em outras épocas passaram. Se a gente for falar da época da Reforma também, reformador não teve facilidade na vida, não. Tinha que sumir, tinha que mudar de cidade, tinha que mudar de país, tinha que fugir. Por quê? Porque havia perseguição, porque havia confronto, né? Mas isso não impediu que o evangelho fosse proclamado. Agora, deu trabalho? Deu trabalho. Nós vamos ter trabalho também. Nós vamos ter dificuldade. Mas isso não nos impede de proclamar a nossa fé. Agora, por tudo aquilo que nós vimos nesta série, uma forma da gente proclamar a fé cristã, ou um caminho para a gente proclamar a fé cristã, não é apenas falar, apenas vírgula, né? Porque é muita coisa. Mas não nos preocuparmos apenas com falar do Evangelho, ter que ensinar a falar de Jesus e tal, isso também é importante. Mas também ver o ambiente do trabalho como algo maior. Porque, por exemplo, eu posso até não falar do Evangelho para as pessoas no lugar que eu trabalho. Posso ter restrição a isso. Mas ninguém pode me proibir de orar por essas pessoas. Ninguém vai entrar na minha mente e no meu coração e falar assim: agora você não pode orar. Eu oro. Se eu quiser orar, eu oro. Não posso orar ali trabalhando agora, não. Posso orar em casa. Posso orar no meu almoço. Posso interceder por aquelas vidas. Pessoal, nós precisamos entender sempre que nós estamos lidando com as coisas de Deus. E Deus é muito maior e muito mais poderoso do que a nossa ação. Nós somos uma parte dessa ação divina. Mas Deus está no controle. Então, há outras formas da gente fazer isso. E, com certeza, a gente encontra caminhos para isso. E enquanto a gente está fazendo isso, o nosso trabalho, a nossa vocação, o nosso chamado, ele continua produzindo também cultura para toda a criação divina. Ok? Carol comentando aqui no Face. Sim, obrigado. Na época do Natal e da Páscoa, eu sempre aproveito para entregar cartãozinho falando do significado cristão dessas datas. Fora isso, fico na dúvida de até onde devo ir, principalmente com as crianças. Algumas nunca ouviram falar de Deus. Exato, Carol. O que você está fazendo já é algo muito significativo. Especialmente
se os seus alunos, as suas alunas se identificam com você, né? Te conhecendo, eu acredito que sim. Então, assim, o fato dos alunos já se identificarem com você como professora, no teu caso, no teu contexto, e você entregar esses cartões, isso já faz diferença. Porque assim, você não tem como entrar na vida delas no dia a dia ali, porque isso pertence aos pais. Mas elas têm as demandas delas também. E isso é semente que não volta vazia. Isso é a palavra de Deus. Né? Você semeou, lá na frente essa semente vai germinar. Ela vai gerar frutos. E outras coisas você pode ir testando. Né? No teu ambiente de trabalho você vai sabendo até onde você pode ir. Se até aqui tá bom, se isso aqui é melhor não mexer aqui e tudo mais. Então você vai entendendo, né? E cada um de nós aqui vamos percebendo também até onde a gente pode ir. Ok, gente? Até aqui tudo bem? Nós temos ainda mais alguns minutinhos aqui antes da gente encerrar essa série. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, algo que ache relevante falar, né? É importante, tá? Então, gente, só pegando ainda, finalizando aqui todo esse apanhado geral aqui para o nosso encerramento, devemos lembrar, né, que Deus trabalhou desde o princípio e Ele continua trabalhando até hoje, não é? Deus não é apenas alguém que trabalha, mas Ele se alegra no trabalho. Você vê lá em Gênesis capítulo 1, Deus trabalha, se alegra no trabalho, Ele acha tudo bonito, aquilo que Ele criou, Ele se satisfaz com a sua criação. Ele não trabalha apenas para criar, mas também para sustentar a criação. Ele dá uma ordem para o ser humano: encham a terra e sujeitem-a. Ou seja, continue cuidando de todas as coisas. Salmo 127:1 ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, é Deus quem edifica e Ele nos usa para esse fim, para esse propósito. Então, o trabalho, ele aparece no paraíso antes da queda, ele aparece pós-queda, ele aparece nos evangelhos e, ao contrário de outras culturas e de outras religiões, o trabalho não aparece apenas como um castigo ou como um peso, mas aparece como uma virtude, né? E nós experimentamos tudo isso. Ok, gente? Muito bem. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma dúvida, a gente pega aí para finalizar. Se não, nós estamos encerrando essa série. Vou tomar um golinho d'água. Vou esperar para ver se vocês têm algum comentário ainda ou alguma dúvida ainda para a gente se falar. Tudo bem, gente? Ok? Karina chegando, minha amiga. Antônio Carlos, tudo bem? Joia. Samira, obrigado, Samira. Deus te abençoe. Rodrigo aqui no Face, muito bom. Carol, muito bom. Legal, gente. Que bom. Pessoal, então, hoje nós estamos encerrando a série Fé e Trabalho. Foi uma jornada muito produtiva, foi muito legal. Acho que deu para que a gente tivesse uma visão mais ampla da nossa vocação, do nosso trabalho. Serviu para que nós entendêssemos que tudo aquilo que nós produzimos é bênção de Deus, né? Ao longo da série a gente falou que não importa qual seja a sua atividade, desde que você encontre ali o sentido daquilo que você está fazendo, você vai perceber que você está desenvolvendo também cultura e providência. Isso não é uma mensagem para te manter na zona de conforto, nem para se conformar apenas com o que você faz, né? Mas é para você entender que o que você faz é bom. Se você tiver uma carreira em que você ficar 30 anos desenvolvendo a mesma coisa, fazendo a mesma área, e você está bem com isso, ótimo, está perfeito. Se você tem o sonho de mudar de carreira, de ganhar mais, de fazer uma outra atividade, isso é legítimo também. Deus também se agrada disso. Fazendo uma coisa ou fazendo outra, você vivendo na dimensão do Evangelho, você vai poder
colaborar de maneira plena por tudo aquilo que Deus espera e para aquilo que Ele te criou. Cada um de nós temos a nossa vocação, temos as nossas afinidades e temos capacidade para lidar com todas essas coisas. Ok, pessoal? Gente, eu quero fazer uma oração aqui para encerrar. Agradeço demais todo esse tempo que vocês aqui no Instagram, no Facebook nos acompanharam. No Facebook, via de regra, a gente tem o pessoal da igreja mesmo, mas aqui no Instagram, além do pessoal da igreja, a gente encontra amigos de fora de São Paulo, colegas de profissão, muitos colegas hipnoterapeutas também que a gente se segue nas redes sociais, a gente encontra, e outras pessoas também que nos prestigiam com a sua presença. Que Deus abençoe a todos, que você encontre realmente sentido, alegria no seu trabalho e saiba que Deus está com você. Deus te ama, Deus se preocupa com você e Deus também usa os seus dons, os seus talentos para a honra e para a glória dele. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por todo esse tempo precioso que pudemos falar do teu amor, da tua graça e pudemos também experimentar um pouco mais da sabedoria revelada na tua palavra, no teu evangelho. Pai, que ao final desta série nós possamos entender e compreender o nosso chamado específico, a nossa vocação específica para uma carreira, para uma profissão, para um trabalho. Que em tudo isso o Senhor se agrade, que em tudo isso nós também possamos encontrar satisfação e alegria no Senhor. Que assim o teu amor e a tua providência continuem sendo estendidos em nós, sobre nós e por nós. Alcança, Senhor Deus, aqueles que têm a necessidade de um cuidado, de um amor e de uma graça específica do Senhor. E que nós possamos continuar assim caminhando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Pessoal, beijão. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Vou dar só um recadinho para o pessoal do Facebook e depois eu encerro no Face. Aqui no Instagram já estou fechando.